A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós queremos trazer aqui uma meditação, um estudo sobre escatologia, estudo sobre a escatologia bíblica, o arrebatamento da igreja. Nós observamos que o estudo da escatologia bíblica é uma área de conhecimento que faz parte da teologia sistemática, muito ampla, muito abrangente, mas nós vamos enfatizar a questão do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um assunto realmente extremamente relevante. Então, o estudo da escatologia bíblica desperta profundo interesse, não apenas de todos os que aguardam com ansiosidade a volta do Cristo Jesus, o ressurreto, mas também daqueles que procuram prever os fatos que acontecerão no futuro ou no fim dos tempos. Observe, o estudo da escatologia, ela é um estudo instigante, desafiador, gratificante. O estudo da escatologia bíblica é um estudo desafiador porque os temas são complexos. As interpretações muitas vezes são desencontradas, muitas vezes são diversificadas. Entretanto, o estudo é gratificante também porque desperta no cristão as realidades que virão após a vida presente. Nós observamos que nós vivemos os momentos finais preditos pela pessoa bendita e eterna de Jesus. Não sabemos, é fato, quando ele voltará para buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro, mas precisamos preparar-nos para o encontro com o Salvador e Senhor da nossa alma. Então, inicialmente, nesse estudo da escatologia bíblica, destacando esse tema, o arrebatamento da igreja, eu quero tecer algumas considerações iniciais sobre alguns termos. Primeiro, para compreendermos bem esse tema, o arrebatamento da igreja, é importante destacarmos o que vem a ser escatologia bíblica. Na verdade, esse termo, escatologia bíblica, é um termo transliterado de duas palavras gregas, a saber, scatos, que significa o último ou fim. Então, o primeiro elemento do termo scatos aparece em termos como eu sou o primeiro e o último. O livro de Revelações, Apocalipse capítulo 1, versículo 17, e da palavra logos, que significa tratado, razão ou estudo, ou seja, um conjunto de ideias. Em síntese, a escatologia bíblica é o tratado, o evento das últimas coisas. Então, quando se fala em escatologia bíblica, está se enveredando no estudo das últimas coisas. Afirmou o apóstolo Paulo com muita presciência: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo escreve isso lá na primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Mas como esperaremos em Cristo também na outra vida, se ignorarmos o plano de Deus para o final dos tempos? Como? Daí a necessidade e a urgência de se compreender a doutrina das últimas coisas, a escatologia bíblica. Outro termo importante que nós queremos tecer também comentários é o termo mistério, do grego mysterium, enigma, segredo, verdades divinas, que só pode ser conhecido através do auxílio do Espírito Santo. Então, existe dentro do campo vasto da escatologia bíblica e dentro das páginas vetero e neotestamentária, termos, assuntos teológicos profundos que, para nós, com nossa limitação humana, são misteriosas, mas o que nós precisamos saber é o que foi revelado. E aí a Bíblia nos mostra de uma forma bastante clara. Outro termo importante, profecia bíblica. Qual é a diferença entre a palavra profética e profecia bíblica? Vamos ver primeiro a expressão profecia bíblica. A história contada antes que ela aconteça é profecia bíblica. A profecia, como um dom do Espírito, depende de quem transmite e é sujeita ao julgamento. Destina-se a edificar, profecia bíblica, a edificar, a exortar e a consolar, conforme aí
Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. O mundo todo é testemunho ocular do cumprimento da profecia bíblica. Por essa razão, ninguém pode, de sã consciência, ser ateu ou agnóstico. Palavra profética é a única fonte de conhecimento real sobre o futuro. Nós observamos que a profecia bíblica é a história contada antes que ela aconteça. A palavra profética é a única fonte de conhecimento real sobre o futuro. O conhecimento do futuro pertence somente a Deus. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8, o salmista, no capítulo 90, versículo 4, nos traz essa reflexão. Interessante, dentro desse estudo da escatologia bíblica, observamos alguns mistérios quanto à questão da profecia bíblica e a palavra profética. Não devemos ir além do que está escrito. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Deuteronômio 29, não vos pertence o saber. Atos, Lucas capítulo 1, versículo 7. Então, meu querido irmão, para compreendermos a escatologia bíblica, entendo que é interessante refletirmos sobre essas questões iniciais para a nossa compreensão sobre a escatologia bíblica no que tange ao arrebatamento da igreja. Vamos dar continuidade